Olá, querido estudante. Eu sou o professor Douglas Gomes e venho convidar você a acompanhar a gente na nossa página do Facebook e, se possível, também se inscrever, se gostar desse nosso encontro, no nosso canal do YouTube. Vamos juntos, então, desvendar mais um assunto da física, que é o efeito Doppler. Mas para que a gente consiga entender isso, vamos ver um exemplo do que acontece na vida real. Acompanhe o vídeo a seguir. O que você deve ter percebido é que enquanto os automóveis, os veículos de Fórmula 1, se aproximam de nós, que somos os observadores, o som que nós ouvimos é um som mais agudo. Depois que ele passa, ele fica mais grave. Deu para notar isso? Bom, o que a gente vai chamar desse efeito? É o famoso efeito Doppler, também atribuído a um outro físico chamado Fizeau. Mas o nosso objetivo não é se restringir a apenas observar o que é o efeito, mas também tentar entender por que ele acontece da forma como acontece. Bom, para nós compreendermos isto, vamos a uma próxima lousa. Nós vamos então analisar o que é que a fonte sonora em repouso ou em movimento vai trazer de diferente. A fonte sonora, quando está em repouso, ela fica emitindo em intervalos regulares de tempo uma frente de onda. Toda onda é uma repetição, uma onda periódica vai ter uma repetição quando se tratar de uma onda sonora. Se repetindo em intervalos regulares de tempo, essa onda vai ter uma frequência constante. E, no que nós notamos, essa onda emitindo de forma constante, o observador também será atingido de frequência constante. Deu para entender o que isso quer dizer? Observe então aí na nossa animação. Mas se por um acaso essa fonte começar a se deslocar, à medida que o deslocamento vai acontecendo, observe na nossa próxima animação, quem está se aproximando, quem está observando uma aproximação da fonte, vai receber uma onda com comprimento menor, enquanto aquela pessoa em relação à qual a fonte está se afastando vai receber isso com um comprimento, com uma distância entre as frentes de onda maior. A consequência disso é que as duas pessoas vão perceber ondas de frequências diferentes. Professor, como assim? Aquele que recebe uma frequência maior é aquele que recebe a onda com um comprimento menor, ou seja, a distância entre duas ondas vai ter um comprimento menor. Note aí também na nossa animação o que está acontecendo. E por que isso vai acontecer? Porque a frequência é igual à velocidade da onda dividido pelo comprimento de onda. Então aquela pessoa que estiver recebendo uma onda com comprimento menor vai receber com uma frequência maior. Professor Douglas, tá difícil de conseguir entender este acontecimento. Então vamos melhorar a percepção disso com novas animações. Se você for analisar a fonte sonora em repouso, a onda vai chegar com a mesma frequência que ela é emitida. Para você perceber a captação dessa onda, note aí essa iluminação, esse flashzinho vermelho, a frequência com que ela chega. 1, 2, 3, 4, 5. Essa frequência é a mesma frequência com que a fonte está emitindo essa onda. Agora, se por um acaso a fonte se aproximar, o comprimento de onda fica menorzinho. E olha, 1, 2, 3, bem maior a frequência. Ó, de novo, 1, 2, 3, com que essa onda vai ser recebida pelo observador. Por outro lado, se a fonte estiver se afastando do observador, 1, 2, 3, ele vai receber essa onda com uma frequência menor. Vamos observar mais uma vez, ó. 1, 2, 3. E a consequência disso é que ele vai ouvir um som mais grave. Na percepção humana, um som mais grave é aquele som que vai ser percebido com uma frequência menor. Deu para compreender? Então vamos adiantar o nosso estudo.
Olha a diferença da frequência na animação de cima e na animação embaixo. Tá notando aqui em cima? 1, 2, 3. No instante chega com uma maior frequência. E na animação embaixo, 1, 2, 3. A onda vai atingir o observador com uma frequência bem menor. Percebeu? Agora, depois de nós vermos isso, nós também precisamos entender que o movimento do observador também vai ter as suas consequências. Vamos juntos? Se o nosso observador estiver em repouso, ele vai receber mais uma vez a onda com a mesma frequência que a fonte está emitindo. Por outro lado, se ele se aproxima da fonte, olha só, 1, 2, 3, 4, 5. Veja como foi recebida a onda com uma frequência maior do que se ele estivesse parado. Por outro lado, se ele estivesse se afastando, ó, 1, 3, 4, ó, de novo, 1, 2, 3, 4, você vai perceber, né, o observador vai receber essa onda numa frequência menor. Deu para notar na animação? Então compare as duas situações. Aquela em relação a ele se aproximando é aquela em relação a qual ele vai se afastando. Então nós temos aí o tal do efeito Doppler explicado e demonstrado a partir das animações. Agora vem a tal da conclusão. Sempre que nós tivermos uma aproximação relativa entre a fonte e o observador ouve um som mais agudo, ou seja, um som de maior frequência. Por outro lado, quando a gente tem um afastamento relativo entre a fonte e o observador ouve um som mais grave, ou seja, um som de menor frequência. Mas e a equação matemática? É possível demonstrar? Não vou fazer isso daqui porque vai trazer um lance matemático mais complexo, mas a proporção que a gente vai ver agora é bem simples, inclusive, de memorizar. A frequência que o observador recebe de onda está para a velocidade do som em relação ao observador, assim como a frequência que a fonte emite, ou seja, a frequência emitida pela fonte, está proporcional à velocidade do som em relação a essa fonte. Então note, a relação entre as frequências recebida e emitida é a mesma relação que existe entre a velocidade do som e o observador e a velocidade do som e a fonte. Então tudo aqui vai ser questão de velocidade relativa. Está percebendo essa ideia? Pois acompanhe. Quando a gente vai representar então na equação, para não ficar tão extensa a equação, nós vamos colocar que a frequência do observador é FO e a frequência da fonte é FF. A velocidade do som em relação ao observador é VSO. E a velocidade relativa do som em relação à fonte que está emitindo é VSF. Tudo bem? Agora, professor, pelo amor de Deus, como é que eu calculo velocidade relativa? Agora, eu vou ter de lembrar com você que quando dois objetos têm a mesma direção, mas sentidos opostos, eles vão se aproximando, você precisa notar que a velocidade relativa é a soma dessas duas velocidades. Então, imagine, por exemplo, que você está se dirigindo a 100 km por hora numa rodovia e vem outro carro na mão oposta com a mesma velocidade de 100 km por hora. Se esses dois colidirem, qual vai ser a velocidade relativa na colisão? 200 km por hora. A velocidade relativa é a soma, quando os dois móveis têm sentidos opostos. Mas quando os dois vão no mesmo sentido? Se você tiver no mesmo sentido que outro veículo e os dois com a mesma velocidade, um a 100 e outro a 100 km por hora, qual vai ser então a velocidade relativa entre eles? Note que se estão com a mesma velocidade, eles nem se aproximam, nem se afastam. Então, a velocidade relativa é zero. É a subtração 100 menos 100. Tá dando para entender como funciona? Mas nós vamos mais adiante, fazendo agora a observação de um caso mais prático. Na nossa equação vai ficar velocidade do som em relação ao observador é Vs mais ou menos Vo.
E a velocidade do som em relação à fonte é Vs, velocidade do som, mais ou menos a velocidade da fonte. Vamos agora ao exemplo. No exemplo que nós temos a seguir, nós vamos ter uma ambulância e um ciclista. Suponha aqui, neste exemplo, que a frequência calculada vai ser usada da mesma forma que na equação anterior. Mas olha os vetores velocidade. Primeira coisa que você vai fazer para resolver esse problema é desenhar a velocidade do som, que vai ter origem na ambulância, que é a fonte, e destino no ciclista, que é o observador. Então você vai representar essa velocidade do som, uma vez que o nosso problema vai ser resolvido através da velocidade relativa, da velocidade do som em relação ao observador, em relação à fonte. Depois de fazer isso, você vai representar a velocidade do observador e a velocidade da fonte. Tá vendo aqui no nosso quadro? Pronto! Agora respira fundo que nós vamos calcular essas velocidades relativas. A começar pela velocidade do som em relação ao observador. Tá notando aqui em cima que eles têm sentidos contrários? Então, para obter a velocidade relativa, nós vamos somar velocidade do som mais velocidade do observador. Sentidos contrários, velocidade relativa a gente obtém pela soma. Mas, professor Douglas, e a velocidade do som em relação à fonte? Vamos agora destacar essas duas velocidades. Coloquei até agora o vetorzinho mais lá para cima. Note que a velocidade do som em relação à fonte, que é a nossa ambulância, vai ser obtida através da diferença entre esses dois vetores. Você vai pegar a diferença entre os módulos desses dois vetores e, portanto, vai ficar Vs menos Vf aí no denominador. Aprendeu como se faz? Você fala, mas professor, me dê um exemplo. Tá certo, eu vou até aqui afastar mais um pouquinho para o canto para colocar alguns valores. Nós vamos adotar que a frequência que a fonte emite é 500 Hz. A velocidade que o nosso ciclista, o nosso observador, vai ter 20 metros por segundo. Suponha que ele seja um ciclista bem veloz e esteja a 72 km por hora. A velocidade da ambulância, que está desesperada para socorrer alguém que esteja necessitando dos seus cuidados, 108 km por hora, em metros por segundo, 30 metros por segundo. E a velocidade do som para nós vai ser 340 metros por segundo. Perfeito? Vamos então ao cálculo numérico. Nessa próxima página, nós vamos substituir esses valores na expressão que a gente já havia ajeitado com os sinais. Se nós fizermos a substituição dos valores, conforme você vê na equação, se a nossa querida ambulância está emitindo 500 Hz, nós vamos encontrar que o observador vai ouvir 581 Hz na aproximação. No afastamento, se você repetir todo o processo, você vai ver que essa frequência vai ter um valor menor, correspondendo ao tal do som mais grave que nós esperávamos. Bem, querido estudante, eu espero que nesse nosso encontro você tenha aprendido mais um pouquinho sobre esse assunto. E estou convidando você a curtir a nossa página no Facebook e a acompanhar, a seguir o nosso canal no YouTube. Encontro você em mais uma outra oportunidade. Até lá!